bem-vindos a mais um SBCert Talks. Eu sou a Aline Fogaça, faço parte aqui da equipe comercial da SBCert e sou responsável pela certificação e gestão de fornecedores. O tema de hoje será não conformidades em auditorias. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um webinar da SBCert. Hoje falando de um tema tão importante que é não conformidades em auditorias. Eu quero começar destacando que muitas vezes as empresas, elas identificam, né, a não conformidade ali, elas são vistas com receio, né? Então, as empresas veem e falam assim, nossa, eu recebi uma não conformidade, né? Eu estou um pouco receoso. Só que, na verdade, qualquer não conformidade identificada, ela sempre vai ser uma excelente oportunidade de melhoria, né? Parece meio contraditório, mas sempre vai ser uma excelente oportunidade de melhoria. Se uma não conformidade for identificada, ela está dizendo que o seu sistema ele está com alguma falha, ele não está operando ali como deveria estar. E isso é muito valioso, é muito importante, né, quando a gente identifica isso. Então, durante uma auditoria, é muito melhor, né, na verdade, ser identificada uma não conformidade durante uma auditoria do que uma reclamação de cliente, do que numa fiscalização ali de um órgão regulatório, numa perda de um mercado ou até mesmo num recall. Então, é melhor a gente identificar ali uma falha, um desvio numa auditoria, porque nós temos a oportunidade de fazer essas correções. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, que as não conformidades, elas não são vilãs, como muita gente encara, mas sim, né, elas são aliadas aí na construção de um sistema mais robusto, um sistema mais seguro. Então, o nosso objetivo hoje é trazer, né, esse tema para vocês de uma forma clara, de uma forma prática, que vocês possam utilizar no dia a dia, principalmente para os profissionais aí, para quem atua em rotinas de sistema de gestão da qualidade, segurança de alimentos, as áreas técnicas relacionadas aí à indústria, à cadeia de alimentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que é uma causa raiz, da identificação da causa raiz, as diferenças entre correção e ação corretiva, como que eu registro uma não conformidade, como que eu verifico que a eficácia das ações estão adequadas. Então, a gente quer trazer, né, para vocês que as não conformidades, elas são aliadas e ajudam as empresas a ter um sistema mais robusto. Então, é muito importante quando a gente efetivamente, né, consegue enxergar dessa forma. E com a ajuda aqui de duas especialistas, né, a Letícia e a Aparecida, com experiências aí complementares, a gente, o nosso objetivo é trazer um pouquinho mais de clareza e segurança para todos vocês, tá? Antes da gente começar, acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre os conceitos. Então, o que é uma não conformidade? A gente ouve falar tanto, né, em não conformidades, mas efetivamente o que é uma não conformidade? Então, a não conformidade, ela é qualquer situação que um requisito não é atendido. Então, isso pode ser um requisito de uma norma de certificação, um requisito, né, de um programa de desenvolvimento, um requisito de auditoria de cliente, um requisito do próprio cliente, um requisito legal, legislação, ou até mesmo um requisito interno. Então, eu tenho procedimentos internos que alguma área aqui da empresa não está cumprindo. Isso é uma não conformidade. A não conformidade, ela pode ser uma não conformidade técnica, né? Então, por exemplo, uma temperatura que não, né, atingiu o ponto aí que deveria, né, de acordo com a especificação, isso pode ser uma não conformidade. Ela pode ser uma não conformidade documental, então um registro que está incompleto, um registro que está preenchido erroneamente, com campos sem preenchimento. Então, tudo isso pode gerar não conformidades. E é muito importante a gente identificar, né,
que ter uma não conformidade não é o problema é quando a não conformidade ela não é tratada, né? Ela não, a gente não usa isso para, né, realmente tratar ali o nosso problema. Então, muitas vezes, né, assim, eu tenho uma longa experiência aí com auditoria, né, tive a oportunidade de participar de muitas auditorias, fazer muitas auditorias, e sempre eu me entristecia, acho que essa é a palavra mesmo, né, quando a gente estava ali numa auditoria que se apontava não conformidades e a equipe que estava ali recebendo era completamente resistente, não aceitava não conformidade, discutia, né, e aí, assim, era um auê quando a gente apontava uma não conformidade, e isso, além de trazer um desgaste muito grande, né, ali no momento da auditoria, muitas vezes essas pessoas que estão ali, elas não conseguiram ainda enxergar que a não conformidade, ela é um aliado, né? Então, a não conformidade, ela traz as oportunidades de melhoria, ela vai identificar onde o teu sistema, onde o teu processo tem uma falha e que pode ser corrigida, né? Então, aproveitem aí hoje, né, esse nosso bate-papo, coloquem as dúvidas aí que vocês têm no chat, né, usufruam o máximo aí, porque são temas que sempre tem muitas dúvidas, desde, né, empresas que estão passando pela primeira auditoria, estão fazendo uma auditoria aí de cliente, uma auditoria de segunda parte, as empresas que, né, passam pelas avaliações dos programas de desenvolvimento, né, empresas certificadas, sempre gera muita dúvida aqui em não conformidades, plano de ação, então aproveitem bastante aí esse nosso bate-papo. Letícia, para a gente começar, né, vamos alinhar um pouquinho os conceitos. O que de fato é uma causa raiz? O que a gente vê, né, aqui na SB7, a gente recebe inúmeros planos de ação todos os dias. E é muito comum as pessoas responderem ali na causa raiz copiando a não conformidade, né, descrevendo o que foi colocado ali como não conformidade. Então, conta pra gente um pouquinho, né, aí de conceitos, enfim, esclarece o que é uma causa raiz. Certo, Elga. Realmente isso acontece com bastante frequência, né? Eu acredito que é porque a gente foca muito no problema, né, nesse receio de ter sido identificado algum desvio. Mas a causa raiz da não conformidade, na verdade, é o motivo pelo qual a não conformidade aconteceu. E não é um motivo assim superficial, um motivo fácil da gente responder, né? Aquilo que vem no primeiro momento à mente. Na verdade, é aquele motivo mais básico, primário, né? É o que originou lá atrás esse desvio. Então, para identificar essa causa raiz, requer uma certa reflexão. E então, geralmente, para que isso ocorra, que essa identificação ocorra de uma maneira interessante, é importante envolver as pessoas certas, né? Geralmente uma equipe disciplinar, ou pelo menos a área que estava envolvida, onde foi identificada essa não conformidade, mas não só essa área, também outras áreas que estejam com alguma sinergia ali, com alguma interação, e que também tenham um conhecimento de ferramentas que ajudem nessa identificação da causa, né? A gente tem algumas ferramentas interessantes. Geralmente, na verdade, que eu saiba, nenhum protocolo de auditoria impõe alguma ferramenta em específico, mas a gente tem várias ferramentas disponíveis e interessantes, e daí a empresa ou a pessoa que vai conduzir essa análise de causa deve escolher aquela ferramenta com a qual ela se sente mais confortável, porque todas as ferramentas vão levar, teoricamente, à mesma causa raiz, né? É muito importante, né, utilizar aí, e realmente nenhuma norma, né, exige ferramentas específicas, mas todas elas exigem que se use alguma ferramenta, né, e na sua experiência, Letícia, quais são as ferramentas aí mais eficazes, ou que você mais recomenda, né, que é mais fácil de uma empresa, por exemplo, que nunca ouviu falar das ferramentas, por onde começar? Certo. A gente tem 3 ferramentas que a gente mais vê em uso, e eu acho que são as mais recomendadas para quem está começando. Elas são as mais simples, e elas oferecem abordagens diferentes, e que
a pessoa pode se sentir mais à vontade com uma ou com outra, né? Acho que a mais conhecida e a mais utilizada é a dos 5 porquês, né? Então, repetidamente, se perguntar o porquê, né? Ler a não conformidade, se pergunta o porquê. Aí, em cima da resposta, pergunta por quê novamente, isso 5 vezes, né? A teoria diz que perguntando 5 vezes, respondendo 5 vezes, a gente chega na causa raiz. Pode ser que em 3 vezes a gente chegue, pode ser que a gente precise perguntar 7 vezes, mas, de uma maneira geral, essa abordagem dos porquês, ela é muito interessante. Outra que eu gosto muito, que ela é mais livre, também pode ser que algumas pessoas se adaptem melhor, é o brainstorming, né, o toró de ideias, né, chuva de ideias. Ela precisa de mais gente, tem que envolver bastante pessoas, mas uma pessoa conduzir, né, fazer perguntas e as outras irem jogando tudo que vem à mente e todas as questões que acabam sendo recapituladas em cima daquele problema que está sendo discutido. Alguém anota e depois se junta essas informações e se chega à causa raiz. Ela é mais flexível, mas também tem que ter mais disciplina, né, para conseguir chegar e não perder o foco e não acabar a reunião discutindo outro assunto, né? Mas é uma ferramenta interessante. E a terceira que eu citaria é o diagrama de Chikawa, que ele dá um pouco mais de método, né, para quem gosta de trabalhar com um roteiro mais afinado. Uma ferramenta também que é facilmente encontrada aí na internet, mas que ela vai conduzir, né, vai fazer com que o grupo ali que está analisando a causa, ele avalie cada fator, pessoas, infraestrutura, equipamentos, então ele vai dar um roteiro mais organizado para fazer uma reflexão. Eu citaria essas 3 ferramentas. Que legal. E acho que você trouxe um ponto muito importante, que é muito comum, né, a equipe da qualidade só responder às não conformidades, né? Então, esse é um erro muito comum que a gente vê, mas é extremamente, né, importante a gente colocar isso, que é sempre fundamental envolver, né, uma equipe aí disciplinar para, né, outras, principalmente a área envolvida, né, realmente auxiliar ali e também desenvolver a causa raiz. Aparecida, a gente sabe, né, que o ponto de partida é o registro da não conformidade, né? Então, o que precisa ter num registro de não conformidade, o que não pode faltar, que realmente torna esse documento aí, ele útil para a empresa e não é só um papel ali, né, algo que é para cumprir uma norma. Bom, Elga, o registro ele é livre, né? Na verdade, não existe um padrão de como se registrar ou que informação a gente coloca dentro de um formulário de registro, né? Normalmente as informações elas vão ali fazer parte do indicador que a empresa vai ter ali como medir, né, as questões da não conformidade, né? Mas eu acho que o ponto principal seria a descrição da não conformidade, né, que é um ponto importante, juntamente com a evidência que foi observada ali na não conformidade, né, qual é o desvio, qual é o requisito, né, que não está sendo atendido, seja ele qual for, como você mencionou, pode ser legislação, pode ser requisito de cliente, então ser bem especificado qual é o requisito que não está sendo cumprido, né, as datas, onde foi que o problema aconteceu, né, qual setor, qual local, aí vai depender muito da empresa que está registrando, né, como ela se divide. E eu acredito que o ponto principal de tudo é que a descrição dessa não conformidade ela seja objetiva, precisa e de fácil entendimento, para que quando eu juntar toda a equipe para resolver a não conformidade, para analisar a causa, qualquer pessoa que leia a não conformidade, ela entenda o que foi que aconteceu, né? E depois, mais lá para frente, quando eu já estiver verificando a eficácia, eu conseguir determinar se realmente o meu problema foi sanado ou não. Eu acho que isso é o ponto crucial, é essa descrição clara e objetiva da não conformidade.
Ótimo. E isso é um desafio também, né? Realmente ter uma descrição objetiva para que qualquer pessoa que esteja lendo aquele documento ali consiga visualizar e entender a não conformidade. E é um exercício, é uma prática, né? Então, é muito importante aí realmente essa parte, né, de ter uma clareza na descrição. Isso é com treino mesmo, né? Então, as empresas precisam levantar as não conformidades internas também, né, para ir treinando e aí, né, não conformidades de clientes que por acaso tenha, de auditorias, fica um pouco mais fácil também, né, o preenchimento aí desses documentos. Tá ótimo. Letícia, explica um pouquinho para a gente a diferença de correção e ação corretiva. De novo, né, a gente aqui na SB7 todos os dias, né, são dezenas aí de planos de ação, desde uma auditoria de cliente, auditoria, né, de certificação, e é muito comum, né, muito comum as pessoas confundirem correção e ação corretiva, não saber o que é. Então, hoje, né, eu vejo que esse é um dos principais gargalos, um dos principais problemas aí com o tratamento de não conformidades. Então, se você puder explicar um pouquinho a diferença de correção para ação corretiva, dar um exemplo prático. Perfeito. Então, correção é a ação imediata. Eu gosto de memorizar dessa forma, né, para facilitar. Correção é a ação imediata. A ação corretiva já é aquilo que eu faço para eliminar a causa da não conformidade. Então, eu só tenho ação corretiva se eu descobrir a causa raiz, que foi o que a gente estava falando há pouco tempo atrás ali. Acho que um pouco da confusão talvez até se dê ao fato da gente, no português, a correção e a ação corretiva ser equivalentes, né, no nosso português do dia a dia, mas alguns protocolos até chamam a ação corretiva de ação preventiva, né, não há problema. Eu acho que o importante é a gente chamar do jeito que a gente entende, né. Então, a ação imediata é aquela ação para eliminar aquela fotografia, né, aquele fato, que foi a fotografia que o auditor fez e que aquilo era não conformidade, aquilo que ele descreveu. Vamos pegar um exemplo, né, então bem prático, assim, numa auditoria eu evidenciei um gato numa área interna da empresa, né, era uma área de armazenamento, vamos colocar assim, de produtos, né, que estavam embalados, mas enfim, eu tenho um gato, um animal doméstico dentro de uma área interna de uma empresa. Isso está contra todos os protocolos de segurança de alimentos que a gente conhece, então digamos que essa seja a não conformidade em si, presença do gato naquele local. A correção seria retirar o gato dali. Eu ia dizer eliminar o gato, mas eliminar o gato fica meio ruim, né? Então, retirar o gato gentilmente do local, né? Isso é a correção, é a ação imediata, né? O auditor está vendo o gato, o correto é a equipe ali já mostrar que sabe lidar com aquela situação, afinal de contas, não é assim, possível dizer que nunca um gato entrará numa área interna, né, nas vias internas de uma empresa, então é possível que aconteça e a gente tem que saber lidar com isso. Então, ação imediata, de preferência, é até aquela que já está acontecendo na hora que a gente viu, né? Às vezes não é possível na hora, e daí vai ser o quanto antes. Agora, qual seria a ação corretiva nesse caso, né? Aí a gente vai ter que pensar na análise de causa. Nesse caso, nesse exemplo, esse causo, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, que eu estou falando, né? Eles fazendo ali eles usaram 5 porquês nesse caso, essa empresa, e ela colocou ali que acabou percebendo que tinha ali um pouquinho de alimento num pratinho, num local, escondidinho, ali no armazém, e eles entenderam que alguém estava alimentando este animal. Né? A primeira coisa que a gente poderia pensar é controle de acesso, tem que ter uma cerca que segure gato, né? Mas um pouco complicado isso, né? Então, resolveram se aprofundar e acabaram chegando à conclusão que tinha alguém colocando ali algum alimento todo dia em algum local nesse armazém. Bom, então, ações corretivas possíveis, né, seriam nesse sentido de, informar as pessoas do setor, sensibilizar elas quanto à importância de não disponibilizar alimentos, viram que era um alimento do refeitório, então começar a fiscalizar a saída do refeitório, colocar avisos na saída do refeitório,
para que ninguém saia com alimento do refeitório também, para não, né, resistir à tentação de ver um gatinho ali faminto, né, e dar alguma comidinha para ele, porque afinal de contas a gente sabe que o animal vai para onde ele tiver abrigo e alimento disponível. E também essa empresa acabou descobrindo que há um equipamento ultrassônico, né, que tem um dispositivo que acaba repelindo, né, o animal sem machucá-lo, então eles também instalaram isso, tudo isso em cima de uma análise de causa. Então esse exemplo ilustraria, né, a diferença entre o que seria a correção, retirar o gato do local, e a ação corretiva, esse conjunto. Geralmente a ação corretiva vai ser um conjunto, né, de ações, para realmente, o que a gente tem que ter em mente é, a ação corretiva é para eliminar a causa, ou seja, evitar que ela aconteça novamente. Então, com esse conjunto de ações, a empresa conseguiu que não acontecesse de novo, não atraísse novamente, não alojasse novamente esse gato. Ótimo, nossa, excelente exemplo e muito prático, né, para as pessoas realmente conseguirem entender. E é isso, né, assim, a gente ter uma causa raiz muito bem fundamentada, porque se a gente não tiver a causa raiz ali, a gente não vai ter uma ação corretiva eficiente, né? Às vezes a gente pode fazer 1000 ações, mas se nessa empresa, no caso, eles não tivessem identificado que alguém estava alimentando o gato, eles poderiam construir cerca, fazer, né, várias outras ações, mas ela não seria tão eficiente, porque não se estava, né, evidentemente, né, ali combatendo a causa raiz, né, o problema, a causa ali do problema. Muito bom. E realmente acho que, né, vai trazer um pouco mais de clareza aí para algumas pessoas que ainda têm essa dúvida do que é correção e ação corretiva ou ação preventiva, né? Algumas normas ela traz, né, o conceito de ação preventiva é igual a ação corretiva. E Aparecida, né, após então implantar uma ação corretiva, como que pode ser avaliado se ela realmente foi eficiente, né, quais são as ferramentas aí utilizadas? Bom, basicamente eu preciso verificar o antes e o depois, né? O antes, que foi a não conformidade, então vou até usar agora o exemplo da Letícia, né? O gato estava lá, né? Eu vou verificar o depois, né? Então eu vou fazer uma checagem, né, para ver se não tem mais animal, mas não vai ser só isso, né? Eu vou precisar estar olhando tudo aquilo que eu coloquei como ação corretiva nesse caso, né? Todos os cartazes, se eles ainda continuam no local, se, né, não jogaram fora, não rasgaram, se o pessoal está saindo, né, aí seria uma verificação, mais um acompanhamento visual, um monitoramento, se o pessoal realmente não está saindo com comida do refeitório, né. Também posso, em outros casos, né, saindo um pouco desse exemplo, usar registro de monitoramento, fazer uma auditoria de verificação em si, né, então eu vou estar marcando um período, um espaço de tempo para eu poder ir lá e estar olhando tudo aquilo para ver se realmente está tudo ok, tudo foi organizado, né, como determinado e não tem mais nenhum indício de não conformidade ali. Posso entrevistar envolvidos, posso fazer análise de tendências, feedback de clientes também é possível, dependendo do tipo de não conformidade, né? Mas basicamente seria isso, né? Eu avaliar o antes e o depois para ver se a não conformidade de fato foi sanada, né? Se ela não está ali presente novamente no local. Legal. E é interessante a gente, né, trazer isso, que é muito comum a algumas empresas, né, certificadas ou com programas de desenvolvimento, a gente vê que não tem essa avaliação da eficácia, né? Então, até, né, ele tem ali, fez a causa raiz, correção, ação corretiva, mas e aí, verificou se realmente, né, a sua ação corretiva foi eficiente? Então, a gente ainda vê também algumas falhas, né, nesses conceitos de verificação de eficácia, né? Então, necessariamente também é importante, né, voltar e realmente garantir ali que as suas ações foram eficientes. E se não for, né, traçar ali um novo, né, novas ações corretivas ali para, né, para
sanar esse problema. Inclusive, isso é uma das não conformidades mais apontadas. Por exemplo, no programa de desenvolvimento do IFS Progress, a gente tem bastante, né, desvios e não conformidades por não, né, ter a verificação da eficácia das ações corretivas. Então, é muito importante, né? Então, para saber todos esses conceitos e aplicá-los, né? Então, o conceito de a causa raiz, correção, ação corretiva e verificação da eficácia. Aí a gente fecha, né, toda a tratativa de uma não conformidade. A gente também, né, muitas vezes, com a experiência aí de auditoria, a gente vê que muitas empresas acabam negligenciando um pouco as não conformidades menores, né? Então, a gente vê não conformidades aí maiores, críticas, KO, tendo uma preocupação muito maior das empresas para realmente, né, tratarem, fazer ali, né, toda a implementação, mas muitas empresas acabam negligenciando um pouco as não conformidades menores, muitas vezes porque ela não impacta tanto no resultado final, na nota final, a empresa vai ser aprovada mesmo tendo aquele número, né, de não conformidades menores. Letícia, na sua avaliação, né, que risco isso traz para as empresas, né, de negligenciar essas não conformidades menores? E como mudar essa cultura nas empresas? Isso acontece com bastante frequência, né? A gente vê, eu diria assim, de uma maneira bem genérica, não conformidades ligadas a boas práticas de fabricação, né? Hábitos higiênicos, alguma coisa de infraestrutura que não seja tão crítica, muitas vezes acabam, né? São situações que acabam sendo negligenciadas. O problema disso é em primeiro lugar, a gente perde a oportunidade de evoluir. Acho que a gente tem que pensar em primeiro lugar nisso, né? Estamos investindo de alguma maneira, né? Uma organização, quando chama uma auditoria, ela está investindo de alguma maneira, está investindo nas pessoas, está investindo seu tempo, recebe apontamentos e ela está perdendo a oportunidade de evoluir com isso. Outra questão prática é que toda não conformidade menor que se mostra reincidente, a tendência é que ela vire uma maior em algum momento, né? Então, pegando ali o exemplo de uma questão de infraestrutura, talvez uma conservação de uma parede num primeiro momento seja uma menor, mas se ela não for tratada, certamente em algum momento ela vai virar uma maior, né? Uma situação crítica, vai ter um produto exposto ao lado daquela parede com mofo, e aí aquilo vai virar uma maior. E certamente o custo de consertar uma parede naquele estado vai ser muito maior do que aquela infiltração que estava acontecendo lá no comecinho, há 2 anos, né, 2 anos anteriores, né. Também eu sempre penso assim em termos práticos, né, o tempo que as pessoas envolvem, né, uma não conformidade que se repete ano após ano, ela está de novo respondendo um plano de ação, de novo tentando fazer algo paliativo e perdendo tempo, perdendo recursos, né, envolvendo pessoas, nesse sentido. Então, o que a gente pode falar é que né, se abra, né, para a oportunidade e realmente faça uma avaliação coerente, claro, dentro de uma priorização. A gente sabe que nem sempre a gente consegue resolver tudo ao mesmo tempo, mas fazer uma priorização e manter essa persistência até o final, que entra no que a Aparecida estava falando de verificação da eficácia, né? Eu sempre comento que o momento do planejamento ali do plano de ação é o melhor momento para a gente já pensar na verificação da eficácia, tanto o que eu quero verificar, como eu vou verificar essa eficácia e quando, porque tem não conformidades que a gente consegue verificar a eficácia 1 mês depois e tem não conformidades que eu preciso esperar 1 ano porque só na próxima safra daquela matéria-prima que eu vou conseguir verificar a eficácia. E acho que a gente também não chegou a falar, né, na questão da abrangência, refletir onde mais aquele mesmo desvio, né, eu dei o exemplo ali do gato, né, mas, bom, quais as outras áreas que poderia acontecer isso, ou que outros animais domésticos, ou que outras pragas poderiam estar sendo prevenidas com essas mesmas ferramentas que a gente aplicou, né, naquela empresa. Então, são questões aí que eu acho que valem a sensibilização, né?
Sim, é muito importante, né? E Aparecida, na sua visão, como que a alta direção ela pode contribuir para um tratamento, né, de não conformidades? Como que assim, né, fundamental o envolvimento da alta direção? Como que você avalia? Eu acho que quando a gente fala de alta direção, o que mais vem à mente de todos é em relação a prover recurso, né? Deixar o dinheiro disponível. É claro que às vezes isso torna um pouco custoso, né? Porque dependendo aí da programação, enfim, às vezes para resolver alguma não conformidade, o recurso que precisa estar disponível, né, é uma quantia considerável, né? Mas eu acho que vai um pouco além de disponibilizar recurso financeiro, né? Precisa disponibilizar recurso de tempo, recursos com pessoas, né? Que também é importante, o orçamento. Mas eu acho que a parte fundamental é demonstrar que valoriza o processo, né? E se engajar de fato, né? Estar presente, solicitar que as respostas das não conformidades sejam consistentes, né? Ter estar presente, essa insistência com relação à organização como um todo. E eu acho que quando a direção está engajada, ela se torna um espelho para a organização, né? Então, quando a organização vê que a alta direção é engajada no processo, ela se espelha e ela dá o máximo de si também. É o exemplo, né? Então, falo, né? E a alta direção pode se entender também ali, né? Como os demais líderes, enfim, né? Mas é muito importante essa questão do exemplo da liderança, né? Então, a liderança sempre tem que estar ali dando exemplo, incentivando e dando todos os recursos possíveis aí para as tratativas, né? De correções e também, principalmente, de ações corretivas. A gente está encerrando aqui a rodada das perguntas, né? Depois a gente vai deixar disponível aqui no chat. Quem tiver dúvida, a gente aproveitem, né? Para estar mandando aqui que a gente vai estar respondendo. E aí essa pergunta vai tanto para a Letícia quanto para Aparecida, né? Que conselho vocês dariam para as empresas, né? Que elas ainda enxergam as auditorias como um problema, né? Como algo, eu tenho que fazer essa auditoria porque meu cliente cobra, né? E não realmente como uma ferramenta de crescimento, uma ferramenta de melhoria do processo. Posso falar, Letícia? Eu acho que seria um dos atributos pessoais que a gente se espera de qualquer auditor, né? Que seria ser mente aberta, né? Eu acho que a gente precisa ter essa mentalidade aberta, porque uma auditoria, ela vai não só nos mostrar as falhas ou as oportunidades de melhoria que a gente tem que fazer, que no nosso dia a dia a gente não percebe, né? A gente está tão envolvido ali com o trabalho, com tudo aquilo que a gente tem que fazer, com os procedimentos que a gente precisa seguir, com os requisitos que tem que cumprir, que a gente acaba passando por cima e não porque a gente quer, né? Mas assim, passa desapercebido, né? As não conformidades ou oportunidades de melhoria que a gente precisa desenvolver ali no meio do caminho e a gente acaba não enxergando. Então, eu acho que deixar a mente aberta, eu acho que é um dos primeiros passos para que a gente consiga enxergar que a auditoria ela é boa para o nosso processo. Legal. Complementando, Elga, mas assim, acho que eu acabei me adiantando um pouquinho até na fala anterior em relação a isso, né, realmente ter essa visão de oportunidade, né, se permitir entender que vai melhorar a confiança nos seus processos, né, que haverá um retorno que não é só eliminar uma não conformidade, é um retorno de não envolver pessoas em pequenos problemas que se repetem, né? É melhorar sua eficiência no dia a dia, não ter que no ano seguinte responder novamente a mesma questão.
Então, é essa visão de realmente de evolução, né? Eu tenho certeza que quem experimenta, né, se prepara, busca uma ferramenta, se informa e realiza, aplica realmente essas abordagens, acaba tendo muita satisfação, né? Isso enquanto time também é bem interessante, né? A gente se surpreende muitas vezes com o tipo de sinergia que gera entre áreas, né, entre uma área de qualidade, uma área de produção, uma área de apoio, que nem manutenção. A gente tem relatos bem bacanas, né, de melhoria de processo, que dali para frente a postura das pessoas também muda, né, no dia a dia também. Então, seria isso, só para complementar. Legal. Eu sempre, né, trago que a auditoria, ela é uma excelente ferramenta ali, né, que tem uma pessoa de fora, um auditor, que sempre, né, vai ter uma qualificação, então depende ali do tipo de auditoria, pode ser uma auditoria de cliente, uma auditoria de segunda parte, né, uma auditoria de uma norma mesmo acreditada ali, de FSI, ou uma auditoria de um programa de desenvolvimento, mas sempre vai ter uma pessoa competente, né, o auditor, ele sempre vai ter as competências necessárias para estar fazendo aquela avaliação, e é uma visão de fora do seu processo, né, de fora do processo. Então, ele realmente ele vai, né, mostrar ali os pontos de fragilidade, né, os pontos ali que não está atendendo, seja a norma, seja a legislação, seja o próprio procedimento. Então, acho que realmente, né, a empresa que encara a auditoria como essa ferramenta de melhoria do seu processo, ele vai estar ali ajudando a amadurecer o processo, né, amadurecer todo o sistema de gestão, de segurança de alimentos, isso, acaba engajando o time, né, as empresas normalmente que passam por uma certificação, uma auditoria, ela vai ter que investir em treinamento, então toda a sua equipe, né, vai ser mais qualificada, então tem uma série de benefícios que não é só o certificado, né, ali o final, estou mostrando aqui um papel certificado, né, mas tem tudo por trás disso, né, os ganhos que muitas vezes não são tão mensuráveis, né, mas é isso, de amadurecimento do sistema, de treinamentos, de uma equipe mais qualificada. Então, é importante que as empresas tenham essa visão, principalmente quem está iniciando, né, fazendo as primeiras auditorias, as auditorias aí de fornecedores, usufruam o máximo disso, né, quando tiver uma não conformidade, fala, não, realmente é uma oportunidade de melhoria, isso vai ser importante para o meu sistema de alguma forma. Então, a gente sempre traz isso, né? A auditoria, ela sempre vai estar auxiliando as empresas e as pessoas também, principalmente, né? As pessoas ali a ter uma robustez melhor e também agregar um pouco de conhecimento. É isso, Aline, e temos alguma pergunta aí, né, no chat? Alguém, né, tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer aqui com a gente? Oi, Elga, temos sim. A primeira pergunta é da Silvana. Ela pergunta o seguinte: por que as equipes consideram tão difícil tratar não conformidades? Fiquem à vontade para responder. Quer começar, Letícia? Olha, eu acho que pode ser um conjunto, né, de fatores, mas o ritmo de trabalho numa indústria, a gente sabe que é frenético, então acredito que a primeira coisa que a gente tem que colocar é a questão da priorização, né? Se eu tenho uma produção ali para cumprir, eu tenho uma planificação para responder, eu vou estar dividindo o meu tempo nisso, né? Eu também colocaria nesse conjunto a dificuldade de buscar ferramentas, né, que sejam interessantes, ou uma ferramenta que fique acessível e compreendida por todos os envolvidos, né? Então, sim, concordo com a Silvana, né, existe uma dificuldade, mas por todos os fatores ali que a gente comentou, né, nessa conversa, eu acho que é um esforço que vale a pena, né, então, pelo menos naquele momento ali, reservar um tempo para fazer essa análise de causa com a devida atenção, envolvendo as pessoas necessárias, porque daí o resultado vai acabar sendo uma fonte de incentivo para que essa filosofia, digamos assim, seja mantida dentro da empresa depois.
Bom, a próxima pergunta é da Vanessa. Ela pergunta o seguinte: como gerenciar planos de ação de desvios em PCC e como substituir a ação de treinar colaboradores? Fiquem também à vontade para responder. Treinar colaborador, bem, eu vou começar, Letícia, depois se você quiser, né, falar ali do PCC, eu acho que treinar colaborador é muito importante, né, a primeira coisa é ter uma matriz de treinamentos, então, dependendo, né, ali da atividade da empresa, quais são os riscos envolvidos, ter uma matriz de treinamento para cada função, para cada atividade, para saber efetivamente quais são os treinamentos, além dos treinamentos básicos, né, que são obrigatórios aí pela legislação, ou dependendo da norma ou protocolo, enfim, que é auditado, também tem treinamentos obrigatórios, mas, né, a gente coloca aí os treinamentos de boas práticas de fabricação, os treinamentos de HACCP, que são, né, de APPCC, que são obrigatórios, e aí entra todos os demais, né, treinamentos de recall, de food fraud, de food defense, que mais, Letícia? Tem tantos, né, são tantos treinamentos aí obrigatórios, mas é importante, né, ter como base essa matriz de treinamento para saber qual que os riscos que aquela atividade ali está envolvida, quais são, né, as habilidades que cada colaborador vai ter para poder fazer um cronograma ao longo do ano desses treinamentos, né, e sempre precisa também estar muito antenado aí com as novidades, enfim, né, com as atualizações, porque às vezes a gente, né, vê, eu fiz um treinamento de APPCC, só que foi lá em, sei lá, 2015, tanta coisa aconteceu depois, né, então, teve atualização do Codex, será que a equipe, né, foi atualizada? Então, sempre está muito antenado também aí com atualizações, com mudanças de legislações, participando aí, né, de eventos que sempre trazem né, novidades. Então, isso é muito importante para né, também estar se atualizando constantemente. Sim, e complementando, né, Elga, acho que essa pergunta até é algo que é bem contestado, né, quando a gente responde um plano de ação com um treinamento, principalmente um plano de ação de um desvio de PCC, né, porque o treinamento, ele sempre vai ser correto, sempre vai ser benéfico como uma resposta a uma não conformidade, mas dificilmente ele vai ser eficaz se ele for sozinho, né. Se a gente realmente fez uma avaliação profunda, a gente vai se perguntar, bom, mas essa pessoa não estava treinada? Então, o problema era uma falta de treinamento? Bom, foi uma falha na gestão desse programa de treinamentos que a Elga está falando, aí a gente tem que complementar para entender por que esse programa falhou, né? Ou esse treinamento, ele aconteceu, mas ele não foi eficiente. Então, a gente tem que mudar a linguagem do treinamento. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é isso, né? Só treinar o operador nunca é uma resposta, ela isolada nunca é uma resposta para esse tipo de não conformidade, né? Então, esse gerenciamento, eu acho que ele tem que ser feito assim, com uma avaliação de causa, uma análise de causa raiz honesta mesmo. Às vezes a gente tem alguns problemas que estão um pouquinho mais abaixo ali que a gente não enxerga, por exemplo, será que ele não monitorou na frequência porque ele não tinha tempo? Será que fisicamente os registros estão próximos da onde ele monitora? Será que é possível mesmo fazer de 15 em 15 minutos esse monitoramento? Será que é necessário fazer esse monitoramento de 5? Eu estou usando os porquês aqui porque é natural, né? Mas pode ser com outra ferramenta. Então, acho que essa pergunta é bem, bem interessante e a gente discutiria, acho que por meia hora, né? Mas eu colocaria para quem perguntou, que agora eu não lembro o nome, mas para essa pessoa se questionar, né, se é possível também trabalhar em outras frentes, né, mas uma análise de causa aprofundada provavelmente vai levar a outras ações adicionais a essa de treinamento e vai ajudar a empresa a evoluir, tenho certeza. Eu acho que trazer o treinamento para a linguagem, né, do pessoal é uma coisa muito importante também, porque às vezes o colaborador ali no chão de fábrica não tem tanta instrução, né, e aí de repente a gente chega com um negócio tão robusto, tão cheio de conceito, que ele sai dali do mesmo jeito que ele entrou, né, eu acho que isso é muito importante.
Meninas, e para finalizar, a última pergunta é da Poliana Larissa. Como as não conformidades identificadas nas auditorias impactam os resultados estratégicos da empresa? Exemplo, reputação, compliance, certificações, entrada em novos mercados. Também fiquem à vontade para responder. Bem, eu vejo que, né, assim, ele pode ter o impacto de uma não conformidade, por exemplo, ele tem uma certificação, vamos colocar aqui, BRCGS, uma certificação IFS, dependendo da não conformidade, ela, né, a empresa não é recomendada para essa auditoria, né? Para essa certificação. Então, ela não tendo um certificado, isso vai restringir mercado, né? Talvez não consiga fornecer aí para clientes. Então, isso pode ser, né? Acho que o maior impacto aí é realmente não ter a recomendação da certificação daquela auditoria. Aí, todas as normas, né? Elas trazem os prazos que depois pode, né? Fazer uma nova auditoria ou uma auditoria de follow-up para tentar novamente essa certificação. Aí isso sim vai envolver custos, né, tempo. Então eu vejo que esse é o principal impacto aí de realmente, né, você não conseguir fornecer para um determinado mercado. Não sei se as meninas, né, têm alguma outra visão. Não, eu só complemento, né, Olga? Claro, o primeiro e imediato, né, impacto é esse, e aí eu acrescentaria do ponto de vista assim de médio e longo prazo também, porque vamos pensar, né? Qualquer protocolo é um conjunto das melhores práticas, né? Que foram ali organizadas como referência e que garantem que a empresa vai entregar um produto dentro de um padrão, dentro de um padrão também de segurança de alimentos, além de qualidade, né? Na maioria dos protocolos que a gente está falando aqui. Então, e também do ponto de vista de sustentabilidade, assim, no sentido de longevidade da atividade da empresa, né? Então, tudo que eu não estou cumprindo daquele protocolo são riscos que eu estou assumindo. Então, além do que a Elga exemplificou e colocou ali que seria o imediato, quando a gente fala de um requisito de monitoramento de vida de prateleira, um requisito de treinamento de recall, de rastreabilidade, são questões que, se eu não atender, se eu não tiver esta capacidade, eu terei prejuízo financeiro também, né? Então, além daquela questão de não evoluir, de perder oportunidade, as práticas que a gente tem, que os protocolos exigem, elas são sim preventivas para prejuízos financeiros, né? A gente tem casos aí no Brasil recentes, trágicos até, e outros do ponto de vista só financeiro mesmo, mas que acabam comprometendo, né, essa longevidade da empresa ou a reputação da empresa. Bem, vou começar aqui. Agradeço, Letícia, né, a sua participação. A Letícia também é nossa auditora, né, aqui na SBCert, e uma vasta experiência com auditoria. Muito, muito obrigada, Letícia, pela sua disponibilidade, por transmitir um pouquinho do seu conhecimento. Aparecida, né, aqui nossa colega e também, né, muitos anos aqui na SBCert. Obrigada pela participação e estamos à disposição de todos. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui. Se ficou alguma dúvida aqui que não foi respondida, né, depois a gente manda as respostas aí para vocês. E muito obrigada pela participação de todos. Gente, eu agradeço muito pelo convite, adorei participar desse evento e parabenizo também a SBCert, né, pela iniciativa e também parabenizo todo mundo que está conectado, né, é um assunto muito importante e é legal ver tanta gente interessada, né, e empenhada em melhorar nesse sentido também. Obrigada. Também agradeço o convite, né, apesar de fazer parte da SBCert, essa é a primeira vez que eu participo, né, foi muito interessante poder bater esse papo com vocês, né, e agregar um pouquinho mais de conhecimento aí para nós e também para todos que estão acompanhando. Muito obrigada.